A gente recebe mais uma convidada especial. Hoje nosso estúdio está movimentado. Sim. Gosto assim. A gente vai falar sobre volta às aulas. Criançada, tá chegando o período de voltar às aulas depois das férias. E aí a gente surge com várias dúvidas para quem é pai, mãe, responsável. Por isso a gente convidou a Júlia Zangrando, que é psicóloga do Colégio Unifev, para poder nos ajudar a passar por mais essa etapa que a gente sabe que para pai e mãe é sempre muito difícil, para as crianças também é um desafio. Júlia, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada por me receber, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Júlia. O pessoal do Colégio Unifev já volta às aulas na segunda-feira, muitas escolas municipais, particulares também, e aí a gente sempre fica inseguro, né? Porque nas férias a gente relaxa, a criança muda a rotina. E aí, Júlia, separamos aqui algumas perguntas para tirar aquelas dúvidas práticas dos pais. Quando ocorre a mudança de escola, é o caso do meu filho, por exemplo, esse ano, vai mudar de escola, muda de coleguinhas, novos professores, nova estrutura escolar. Isso gera muita insegurança na criança? É uma mudança que a gente tem que prestar atenção? Sim, é importante, mas antes da situação da mudança, a família decidiu por aquela determinada escola, né? Então, esse processo de decisão já é importante. Tem crianças que vão se acostumar muito tranquilamente. Depende de como é trabalhado isso em casa, de como é acolhido, sobre essas inseguranças, sobre medo, né? Então, quando a família decide por uma escola, ela já sabe como vai ser a rotina, horário, como é a estrutura da escola. É interessante até que a criança visite a escola antes do início das aulas, né, para entender um pouquinho. E é importante a gente saber acolher. E até quem já estava na escola chega um pouquinho ansioso, né, do que vai vir pro próximo ano, porque são novos professores também. Às vezes algum especialista que é o mesmo, mas sempre tem mudança, né? E tem também a ansiedade, né? No caso, a minha tá ansiosa para a volta das aulas, para poder rever os amigos, os professores. E depois também, né? Fica ansiosa quando tem prova, né? Quando tem alguma atividade. Como lidar com essa ansiedade? Bom, a ansiedade é um sentimento que todo mundo tem, né? E se ela tá ansiosa para voltar, é porque ela gosta de ir pra escola, né? Isso já é importante. Então, acolher, conversar com ela, entender o porquê que ela tá ansiosa. Se é para rever os amigos, ótimo, né? Porque ela criou vínculo, ela é feliz onde ela tá, né? Ela vai se divertir. E tudo que vier de pergunta, medo ou até muita euforia, não tem problema, é acolher. Faz parte. Faz parte. A gente está conversando ao vivo com a Júlia Zangrando, ela é psicóloga, a gente está falando sobre o período de volta às aulas e lembrando que você pode participar mandando perguntas, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente, o nosso WhatsApp é o 17 98806 0913. Ou você pode também deixar a sua pergunta nos comentários na nossa live no Facebook ou na live no Instagram. Muito bom. Júlia, no caso da criança que vai entrar na escola agora, primeiro dia de aula, primeira escola, aqueles primeiros dias, às vezes a gente vê situações que a criança chora, tem dificuldade, a mãe chora também do lado de fora. Demora alguns dias realmente para ter essa adaptação? Sim, demora. Demora tanto para a criança quanto para a família, né? O primeiro dia de aula, lógico que a gente está falando em escola abrange várias idades, mas pensando nos pequenininhos, né? É um lugar novo, então, como eu disse, é sempre bom visitar a escola com a criança primeiro, entender como é o espaço, apresentar os adultos que ela vai ter de referência no futuro, né? E no momento de entregar, acompanha até o portão, né? Mostra qual é a pessoa que está recebendo, pergunta o nome se não souber, né? Fala, apresenta, essa é a tia ou esse é o tio tal, para a criança pegar a referência, entender que ela pode confiar e a família demonstrar segurança, porque se a família chega e demonstra preocupação, né, adulto costuma achar que a criança não está percebendo o sentimento da gente, né? Então, se você fica com uma expressão aflita, o seu filho te conhece, né? A criança conhece o adulto que cuida dela. Então, ela vai saber se a mãe, se o pai, a avó, tá seguro ou não tá. Então, você demonstrando isso primeiro, então você tem que se acalmar antes de tudo. E entregar no portão, dar um beijo, né? Dar um abraço, acolher, falar daqui a pouquinho eu volto e te busco. E sair de cena. Porque entregar
e depois ficar por ali vai gerar mais preocupação. Tem mãe que entrega e fica vigiando depois. Fiz isso no primeiro dia, gente. Pode vigiar sem deixar a criança vigiar. Tá, fiz isso. Fiquei lá do carro, lá fora. Arrumei uma frestinha que dava pra ver dentro da escola. Falei, eu vou ficar aqui vigiando. Porque acho que eu tava sofrendo mais que ele. Geralmente é assim. Realmente. É muito difícil você entregar, confiar, né, o seu bem precioso para uma outra pessoa. Mas é aquele processo. Você escolheu a escola, você sabe quem são as pessoas que você pode confiar. Então você vai passar essas pessoas de referência para o seu filho, para sua filha. E diante disso vai ficando mais tranquilo. O choro é uma expressão do medo, da insegurança. Mas quando a escola fala, mãe, pai, depois que ele entra, fica tudo bem, vocês podem acreditar porque é verdade. Até porque criança que tá infeliz chorando, nenhuma escola vai querer que ela fique lá, né? Vai ligar, falar, olha, vamos tirar um pouquinho mais cedo, amanhã a gente tenta de novo. É um processo lento, com muita paciência. Tem escola que faz isso, né? Sim. Não vamos deixar no período inteiro. Vem hoje buscar mais cedo. Isso também é válido, né? Sim, é válido. Tem escolas que fazem essa programação, vamos dizer assim, de adaptação, né? Mas tem escolas que deixam o espaço livre, porque tem criança que já está acostumado desde muito pequenininho, né, a ficar esse período longe e entra e quer se divertir, entende? Escola com espaço de diversão, né? Então, para essas é um processo mais tranquilo. E a questão de fazer a tentativa da criança entrar mesmo chorando, ela tem um universo de possibilidades dentro da escola, né? Então ela vai conhecer os novos amigos. No primeiro momento, são os adultos que acolhem, mas conforme vão criando vínculos, as outras crianças vão acolhendo também, né? Vamos supor, depois de uns 15 dias ainda tem alguma criança que chora, os coleguinhas chegam próximo ao adulto que está acolhendo quem está chorando e fala, tia, tio, por que ela está chorando? Aí a gente explica, fala, não, meu amiguinho, vem comigo, a gente vai brincar. As próprias crianças já entendem que precisa acolher também. Legal. É natural. Júlia, como deve ser a orientação dos pais em relação à segurança? Tá. Em relação à segurança, você escolheu a escola, você vai saber como que é o processo de segurança. Mas principalmente, assim, alguns pontos. Colocar quem é o adulto que ela tem que procurar quando ela ficar com medo. Explicar qual que é o procedimento da escola, então de que a escola vai ligar se a criança sinalizar que está com medo, né? Sinalizar onde é o portão de saída, né? Sinalizar em que momentos que ela pode se sentir com medo, né? Colocar algumas possibilidades do que pode acontecer. Então, preparar a criança para essas situações. Legal. Tá? Conversar com as crianças é importante. Vou te falar o que eu estou fazendo. A aula do meu filho começa segunda. Já arrumei o material explicando para ele, vamos arrumar seu material, levei para conhecer a escola, expliquei, vamos organizar agora a mochilinha, o uniforme, vai ser esse uniforme que você vai usar. E aí ele já começou essa semana a desenhar a escola nova. Mamãe, a escola nova, explicando. Às vezes a gente acha, como você falou, eles não percebem, vou levar e tudo bem. Conversar, explicar, mesmo com a criança pequenininha, ajuda? Claro, conversar ajuda em toda a situação, né? A criança, ela tem uma conversa diferente, então ela fantasia muito sobre o que vai acontecer. E a forma com que ela expressa o que ela está sentindo é diferente também. Então, no caso que o seu filho está desenhando, de certa forma, ele já está introduzindo essa ideia de escola, essa fantasia de escola para ele. A organização de material é muito importante, não só a organização em si, mas porque você participou daquele momento com ele, né? Então, ele está entendendo, não, a minha mãe também está feliz de eu estar indo para a escola, né? Boa. É uma coisa que está incluída na rotina e a escola vai ser a rotina dele por um tempo. Boa. Né? E, Júlia, quando você está conversando com a criança e mesmo assim, já explicando que ela vai começar na escola e mesmo assim tem uma resistência, como agir? A gente tem que entender o que está acontecendo primeiro, né? Investigar se tem alguma outra causa. Tem alguns casos, por exemplo, é diferente desse, mas de que a criança chega bem, dali um mês ela começa a chorar. Acontece. Por quê? Na escola existem algumas regras. E em casa, ela tem um irmãozinho, ela é sozinha e tem as regras da casa. No qualquer momento ela pode sentar e brincar com os brinquedos dela. Ela tem acesso ao alimento o tempo todo. É o banheiro a hora que ela
achar que ela tem que ir. Na escola tem algumas regrinhas, né? Então tem que dividir a atenção com os colegas, tem que aprender a ter um momento de prestar atenção no que está sendo desenvolvido. Tem o processo de brincar, né, que é importante para o lúdico, mas são realidades diferentes de casa. Então elas começam não sei se eu quero muito isso não. Acho que eu prefiro voltar para minha casa um tempinho, né? Entendi. E aí no caso de quem não quer ir, vamos entender, não quer ir por quê? É a escola ou é o medo de separar dos pais, né? De separar de quem cuida dela todo dia? Ou é porque é um horário que ela não está conseguindo acordar? Né? A escolha do horário também é importante, Sim, né? bastante. Às vezes a criança prefere de manhã, dorme mais à tarde, ou o contrário, também ajuda a identificar qual é o horário mais ativo da criança. Aí né? depende da rotina da criança, né? Até nas primeiras semanas, os pais cumprirem bem o horário, de não atrasar para buscar, né? Porque quanto mais você demora para buscar, mais a criança vai ficando insegura. Ai, será que vem mesmo? Né? Tem pais que chegam até antes do horário. Não acho que isso seja ruim, porque quando a criança sai da salinha e já vê o pai esperando, fala, não, ele estava aqui, né? Eu tô segura que ele vai vir me buscar. Legal. E nessa resistência, Júlia, tem muita pai, mãe que fala, ai, já vou tirar, tá novinho, às vezes não tá na faixa obrigatória, menos de 4 anos, ai, vou tirar, desiste. Mas uma conversa com a escola, tentar entender isso pode ajudar muito, né, a manter essa rotina. Sim, sim. As escolas têm... Bom, hoje em dia é muito mais comum ter psicólogo, né, em escola, mas toda a equipe é bem preparada para isso. Então, procura a coordenação, procura o professor, né, ou até o pessoal que atende ali no portão, no pátio, para ver como que vai facilitar esse processo. Escola ajuda muito na socialização dos pequenos, muito. Eles encontram outras realidades, né, encontram outros tipos de brincadeira, tem estimulação cognitiva, então ajuda demais o desenvolvimento. Ficar em casa é bom? Maravilhoso, né? Mas tem outras possibilidades, né? Então a família tem que se abrir para o que é novo também. Muito bom. Júlia, pra gente encerrar, aquele recadinho do coração pro papai e pra mamãe, pra esse momento de desafio, que pra muitos começa já na segunda-feira. Sim. Imagino que não deva estar sendo muito tranquilo. Mas tentem se acalmar, vocês fizeram a escolha, sabem a escola que o filho vai frequentar. Se tiver dúvida, procure a equipe até se sentir seguro, né? E acalma, organiza material, prepara o lanchinho, né? Ajuda até na alimentação. Então, na hora que for preparar a lancheira, inclui seu filho na preparação para ele entender o que ele precisa comer, né? Para ele entender o que vai aparecer para ele no momento que ele tiver intervalo, sugere de como ele pode brincar com as outras crianças, né, de como ele vai ser acolhido pela professora. Então a conversa é a chave, né? E naquela situação, entregou no portão, o coração vai doer, vai vir a preocupação, mas sai de cena, não fica onde seu filho tá vendo, promete para ele que vai buscar e pode chorar, não tem problema. Chora escondido. Chora escondido, né? E se tá ouvindo o filho chorar, espera um pouquinho, confia que a equipe da escola vai conseguir acolher. Muito bom, obrigada, Júlia. Quero agradecer muito, muito sua participação. Tenho certeza que trouxe tranquilidade para quem está em casa nos acompanhando e vai passar por esse momento. E bom retorno de aulas para você, para a equipe do colégio. Nós estamos ansiosos também. Muito bom, obrigada, Júlia. Obrigada, gente.